Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui de volta à nossa aula de liderança, 21 dias falando sobre 21 líderes que marcaram a história. E você é nosso convidado para permanecermos juntos aqui nessa jornada. Então sejam todos bem-vindos e vocês já sabem como é que funciona aqui. Nós estamos em 21 dias, do primeiro ao 21º dia desse ano, preparando você aqui com esse curso de liderança para que você possa ser um exímio líder na sua vida, nos seus estudos, nos seus projetos, na sua profissão, na área que você esteja atuando, quer seja social, quer seja política, religiosa, econômica, cultural, qualquer que seja a área da sua atuação. Preparar você para que esse ano de 2022 seja um ano diferente, seja um ano produtivo para você. Então, você está na melhor aula que você poderia ter essa manhã aqui no Clube 7 e 1. E eu terei o prazer hoje de falar para vocês sobre mais um líder. Hoje é a aula de número 16. Então, nós já temos aí uma boa jornada de preparação, caminhando aí para a realização desse grande objetivo, que é capacitar a nível de liderança para a nossa vida e para os nossos projetos. Então são todos bem-vindos, os que já estão aqui. Eu vou deixar para vocês também os dados aqui para que vocês possam entrar para o nosso Clube 71, certo? Então você é nosso convidado a entrar para o Clube 71. Então eu quero cumprimentar as pessoas que cá estão já. Nós temos Daniel Conceição Braga em Portugal, nós temos a Deise na Cidade da Praia, a Manhol no Tarrafal, quem mais está aqui? Alexandre Silva do Brasil, Berenice dos Estados Unidos. Bom dia a todos vocês, alunos assíduos que estão aqui. Eu estou anotando todos os dias. Como eu falei para vocês, tem uma surpresa, não vou falar o que é, mas aí nós temos um grupo muito bom de alunos que não faltam nenhum dia de aula. Então esses alunos no final eu vou dar uma surpresa para vocês que nenhum outro que assistiu esporadicamente vai ter. Os alunos, que são uma média de 15 alunos, que estão todos os dias, que não faltaram nenhum dia, todas as aulas ao vivo, eu vou fazer uma surpresa para vocês. Para que você possa entrar nessa surpresa, eu vou pedir que você entre aqui. Se você está, tem duas opções para você fazer isso. Se você está no seu computador, você vai apontar o seu telemóvel para esse código, a câmera vai fazer tipo uma foto, só pôr a câmera, para quem não sabe usar, vai pôr a câmera aqui e ele vai ler um código, um link que você vai entrar para o grupo, certo? Para quem tem um smartphone que lê, se não lê, põe um aplicativo, vai lhe ajudar na sua vida, ter um aplicativo que faz essas leituras. Hoje todos os lugares têm isso aqui. É uma maneira, aí você entra no grupo, porque lá eu vou dar todas as informações, é lá que eu vou fazer a surpresa para vocês, e todos os cursos que nós teremos na continuidade, nós vamos anunciar por lá, certo? Então, vamos lá. E eu tenho a certeza que vai ser uma aula muito boa. Outra opção, você não tem leitura de código QR ou está assistindo com o seu próprio celular, com o seu telemóvel, então você vai fazer o seguinte, você vai deixar no comentário agora, eu quero fazer parte do grupo. Se você deixar no comentário, eu vou mandar uma mensagem para você no link, eu vou mandar uma mensagem para você com o link, você pode entrar no grupo para você participar, certo? Então, duas maneiras, ou você vai ler o código que está aí na tela, ou você vai deixar uma mensagem, ou enviar uma mensagem privada para mim, no meu Messenger, no meu WhatsApp, qualquer outro contato meu que você tenha, e eu vou colocar você no grupo. Já temos um grupo muito bom, e é esse grupo que eu vou fazer a surpresa. E nós vamos ter cursos presenciais em breve, tanto em Cabo Verde, como em Portugal, no Brasil. Então, eu quero que você esteja lá no presencial também. Assim que as coisas melhorarem, nós vamos fazer presencial e você vai estar, certo? Eunice Cabral, Berenice e tantos outros que estão chegando. Vamos lá para a nossa aula? Vou só arrumar aqui e a gente já vai para a nossa aula.
Muito bom, estamos de volta. Estava aqui arrumando a iluminação e parte técnica. Ao vivo é assim, a gente tem que improvisar. Então, obrigado por aguardar aí esses 2 minutos. Pronto, eu acho que agora a coisa ficou boa. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar de mais um líder. Nós já falamos aí sobre vários líderes. Hoje nós estamos na aula de número 17. Eu falei no começo 16, mas na verdade é a aula de número 17, certo? Então, você que está aí na aula, já é a 17ª aula. Como que eu assisto as outras aulas? Você tem uma opção, segue aqui a minha rede social, para você receber todas as informações, tá bom? Vai lá, segue essa rede social que eu acabei de deixar aí. Eu não falo o nome das redes sociais para evitar problemas com essa que eu estou transmitindo, porque quando você fica falando o nome de outras redes sociais, é que você está ao vivo, o que é que ela faz? Ela vai esconder a sua live, ele não mostra para as outras pessoas, porque ele entende que você está fazendo propaganda de outras plataformas. Então, por isso a gente evita falar o nome, mas você pode assistir ao vivo aqui, nessa plataforma que você está assistindo agora, ele fica por 24 horas. Depois de 24 horas não tem como você assistir, eu estou chegando agora e não vi as outras. Então, ela está lá na plataforma, que eu não posso falar o nome também, mas aquela plataforma que você já conhece, que a gente põe vídeos lá, todo mundo coloca vídeo, exatamente, lá naquela plataforma também você vai procurar por Osiel Moraes, lá tem 2 Osiel Moraes, mas um deles vai ter essas aulas, essas e muitas outras aulas. Mesmo você que está fazendo todas as aulas, eu aconselho você a entrar lá no meu canal para você assistir as outras aulas. E outros cursos que eu já dei e outros vídeos que eu já produzi falando sobre liderança, falando sobre procrastinação, falando sobre descobrir o seu propósito de vida, como falar em público. Tem vários vídeos lá, vídeos bons que já estão lá na plataforma, de outros cursos e de outros momentos que eu deixei lá. Tá bom, gente boa? Então, beleza. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, falar do líder de hoje. Hoje nós vamos falar de Elias. Quem foi Elias? Eu nunca ouvi falar desse homem, então hoje você vai aprender muita coisa boa sobre ele. E para isso, a gente vai para a Bíblia. Opa, Bíblia. Então é pregação, é igreja? Não, não é pregação, não é igreja. É que eu escolhi líderes bíblicos que marcaram a história. Afinal, eles lideraram centenas de pessoas, lideraram projetos extraordinários. E liderança a gente aprende com todo mundo. Alguém fez uma coisa boa, fez uma coisa extraordinária, marcou a história. Então, a gente vai estudar e entender e ver como que a gente pode aprender com líderes como esses, tá bom? Então, vamos lá aí para a nossa Bíblia. Então, no livro de 1 Reis, a gente já esteve nesse livro. Gente, vou usar a Bíblia só para vocês conhecerem o personagem, tá bom? Depois a gente vai ficar nos princípios de liderança. Não vou pregar, nem vou dar palestra, não. Só vou ensinar para você princípios de liderança. Então, abra aí só para a gente conhecer a história. Se você não tem uma Bíblia, eu aconselho você a ter uma, viu? Aconselho você a ter uma. A Bíblia é considerado o livro de maior sabedoria. 1 Reis, no capítulo 19, você já achou aí? 1 Reis 19, vou deixar você achar. 1 Reis 19, vamos lá. Versículo 1 e versículo 2 diz assim, olha. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e, ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias dizendo: assim me façam os deuses outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer à tua vida o que você fez a um deles. E quando ele ouviu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com a sua vida. E chegou a Berseba, o qual pertence a Judá, e deixou ali seu servo antes de prosseguir caminho. Muito bem. Vamos lá então aprender hoje com Elias. Quem que foi Elias? Elias foi um dos grandes e considerado o maior profeta da Bíblia, mas não é para falar das profecias, não é para falar dos ensinamentos de Elias, mas hoje nós estamos aqui para aprender com
Nós estamos aqui para aprender com Elias a respeito da sua liderança. Fez uma liderança muito promissora, e uma das primeiras coisas que a gente aprende com Elias é uma lei interessante, é uma lei aplicável, é uma lei que muita gente gosta de trabalhar, chamado a lei de E.F. Hutton. Quem foi E.F. Hutton? Edward Hutton, o nome desse homem das finanças, o que acontecia com ele? Não sei se vocês perceberam, mas eu trabalho muito liderança na perspectiva de John Maxwell, que para mim é um dos maiores escritores mundiais a nível de liderança. E uma das leis que ele trabalha é chamada lei da E.F. Hutton, Edward Hutton, ou Hutton, eu não sou muito bom de inglês, para quem está aí que é bom de inglês, então me ajuda. Essa lei diz o seguinte, que quando o líder fala, todo mundo cala. Quando o líder fala, todo mundo escuta. Quando o líder chega, todo mundo presta atenção. Então, quando você aplica, ou quando acontece isso na sua liderança, é chamada a lei de E.F. Hutton, que era um homem das finanças, que quando ele falava, todo mundo ouvia. Quando ele dava previsões, quando ele dava orientações financeiras, de investimento financeiro, todo mundo acatava, todo mundo ia atrás, porque ele era referência, ele era autoridade. Ele era conhecido por ser homem conhecedor e bem-sucedido no mundo financeiro, nos Estados Unidos, no tempo que ele viveu. Então, por causa da sua fama e do seu conhecimento, então, na liderança, quando se fala do impacto, da chamada de atenção e do respeito que um líder tem, então eles lembram da história de Hutton e então aplica-se a lei a ele. E no caso de Elias, que nós estamos estudando hoje, Elias é aquele líder que quando ele falava, todo mundo ouvia, inclusive o rei. E os problemas que Elias vai ter na sua liderança e na sua história, exatamente por causa do falar. E quando ele falava, ele cativava a atenção das pessoas e as pessoas seguiam as suas orientações. Então ele era um homem que cativava, tinha um carisma extraordinário. Isso para dizer que quando o líder fala, as pessoas têm que ouvir e entender, têm que cativar as pessoas. A lei da ligação, que a gente já estudou aqui anteriormente e que eu sempre volto a falar. Quando eu escrever meu livro sobre as leis fundamentais da liderança, de certeza que a lei da ligação é uma delas que eu vou falar. Que é quando você tem a capacidade de chamar a atenção, de atrair a atenção pelo seu carisma, pelos seus propósitos, pelos seus princípios, pela sua visão, pelo seu projeto, você tem a capacidade de engajar pessoas, de trazer pessoas, de motivar pessoas e de pessoas voluntariamente e de maneira motivacional as pessoas aderirem e darem o seu melhor para o seu projeto. Mas para que isso aconteça, para que se aplique a lei de Hutton, é necessário que você tenha pelo menos 3 características importantes. Coragem. Coragem para enfrentar as situações, coragem para promover o diferente. Elias vai chegar e vai dizer ao rei, rei, é o seguinte, esse povo está muito ruim, há muita maldade na terra e não vai chover por 3 anos e meio. Por 3 anos não haverá chuva sobre a terra. Fome, peste, miséria, pobreza, para que o povo corrija da sua maldade. Tem que ter coragem para chegar no rei e falar uma coisa dessa. E Elias vai lá, coragem. Coragem para dizer, as coisas não estão certas e precisam ser mudadas. Precisa ter convicção daquilo que você está falando. Para que se estabeleça essa lei, e principalmente a lei da ligação, é necessário que você tenha convicção do que você está falando. O líder tem que ter convicção. Convicção é clareza de visão, clareza de pensamento, tem que ter estudo, tem que ter experiência, para que quando você fala, você tenha certeza daquilo que você está falando. Porque se você fala e aquilo que você fala não acontece, você não tem capacidade de fazer cumprir aquilo que você fala, aquilo que você promete, aquilo que você põe em contrato, você perde a sua reputação. E no caso de Elias, você perde a própria vida, porque o rei, só dele falar isso para o rei, ele já colocou em causa a sua própria vida. Imagina, então, o povo. Então tem que ter convicção naquilo que você está falando, porque as pessoas vão segui-lo, se entender as suas convicções e entender aquilo que o propósito que você está vivendo. É necessário ter caráter. Ontem eu falei para vocês aqui, o líder que você está seguindo, você confia nele?
porque é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que não quer ver os próprios benefícios, é uma pessoa que não vai usar você. O líder que você é para mais alguém é um líder que eles confiam pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua lealdade com a equipe, com os princípios da vida. Então isso é importante a gente analisar. Caráter é importante. E por último, além de coragem, convicção, caráter, o líder que as pessoas param para ouvir e aderem ao seu projeto e à sua visão, é um líder que sabe fazer a ligação, que sabe estabelecer a lei da ligação. O que diz a lei da ligação? A lei da ligação diz que você precisa dizer o quê, precisa dizer o porquê antes do quê. Por que você está nessa caminhada? Qual que é a motivação? Qual que é a ideia? Quais são os benefícios? Por que você está entregando por essa causa? Quando as pessoas entenderem quem é você e por que você está fazendo, aí então se explica para as pessoas o que nós vamos fazer. As pessoas precisam, escreve isso, as pessoas aceitam o líder antes do seu projeto. Escreve aí nos comentários, para que quando os curiosos chegarem daqui a pouco, ontem nós batemos o recorde de comentários, 100 e poucos comentários. Hoje eu acho que a gente vai passar 200 comentários. Que comentários? Toda vez que eu falar uma coisa que lhe impactou, você escreve nos comentários. Isso tem dois motivos para eu aconselhá-lo a fazer isso. Primeiro, quando você escreve, você fixa mais. Eu falo aqui, você vai embora, amanhã você esquece boa parte das coisas que eu falei aqui, mas se você escrever nos comentários, você nunca mais esquece. Por quê? Você fixa. A sua mente trabalhou aquela ideia. Ela deixa de ser uma coisa que eu falei, ela passa a ser uma coisa que você escreveu. Tá entendendo? É neurociência isso aqui, é programação neurolinguística. Se você escreve, você nunca mais esquece. Se você disser isso para alguém e enviar isso para alguém, nunca mais esquece. Tá bom? Então, por isso, todas as vezes que eu falar uma coisa muito boa, escreve nos comentários. Porque, primeiro, você ganha muito com isso. Segundo, quando as pessoas chegarem, eles vão olhar e falar: nossa, esse vídeo tem 30 e poucos minutos, é muito tempo, não tem tempo para assistir isso. Mas deixa eu ver os comentários, o que as pessoas estão dizendo. Porque gente é curiosa. Aí, quando ele for nos comentários, ele vê tantos princípios bons e todo mundo falando a mesma coisa, ele fala: nossa, eu perdi coisa boa, eu acho que eu vou assistir. E aí você ajuda mais alguém. E você me ajuda, porque quando mais gente assiste, mais isso chega a mais pessoas e eu também acabo ajudando mais pessoas, tá bom? Então coloca aí nos comentários. As pessoas aceitam o líder antes de aceitar o seu projeto. Muito bem, vamos avançar então. E como é que você consegue ser essa pessoa que as pessoas ouvem? Coragem, convicção, caráter e ligação. Mas para isso você tem que ter as respostas certas, tem que ser uma pessoa sábia e tem que saber exercer liderança. Se você aplicar essas 4 características que eu falei, e só se ativa essas características uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem soluções para os problemas do seu meio e uma pessoa que sabe liderar um projeto para resolver esses problemas. Você pegou a ideia? Então você tem que ser uma pessoa de coragem, de convicção, de caráter e uma pessoa que sabe exercer, que sabe usar a seu favor a lei da ligação. E para que você faça isso, é necessário que você tenha sabedoria, conhecimento, tenha estudado, tenha tido experiência. Então, sabedoria é importante. Segunda coisa, você precisa ter uma solução para os problemas. Não adianta falar bem, não adianta falar bonito. Tem que apresentar solução. E mais do que apresentar solução, porque se você apresenta a solução e não sabe executá-lo, e não quer executá-lo, não é uma solução, ela é uma crítica. Quando você chega e fala, as coisas não estão bem, para elas ficarem melhor, a gente precisa fazer A, B e C, e você vira as costas e vai embora, você não foi um líder, você não foi um solucionador, você foi um crítico. Crítico é que fala, vira as costas e vai embora. O líder critica sim, o líder aponta o dedo porque está errado, mas o líder é o primeiro a se dispor para resolver o problema. Certo? Quem fala e vai embora é crítico. Quem fala e faz é líder. Escreve nos comentários. Aquele que fala e vira as costas é um crítico. Aquele que fala e faz e executa a solução é um líder. Muito bem, vamos lá. Segundo princípio, para eu não perder muito tempo e a aula não ficar longa. A maioria das aulas estão batendo já na faixa de 40 minutos. Isso é muito. Segundo princípio que a gente aprende com a liderança de Elias. O líder consegue ver o que ninguém mais enxerga. Uma das extraordinárias capacidades do líder é ver as coisas quando ninguém mais vê.
Eu falei para vocês lá atrás que Elias chega para o rei e o rei vai ficar furioso. A esposa, a rainha, pior ainda. E Elias chega para o rei e diz, por 3 anos e meio não vai chover. Mais de 3 anos sem chuva sobre a terra, nem geada. Ele diz para o rei, não vai ter chuva, nem geada, quanto mais chuva sobre a terra. Mas, quando passado o tempo, ele volta e diz, agora sim vai ter chuva. Agora, a história diz que quando ele volta e diz que vai ter chuva, não havia nenhum sinal de chuva. Não havia nenhuma evidência. O povo já estava acostumado com a seca, com a pobreza, com os problemas. Então, ele volta e diz, vai ter chuva. Meu filho tem que ter peito para falar que não vai ter. E tem que ter o mesmo peito para falar que vai ter. Porque chuva, você não é Deus e você não é um conhecedor dos movimentos atmosféricos. Elias não era para, como hoje em alguns lugares é possível fazer, chuva provocar a chuva. É só injetar na atmosfera componentes que vão fazer as reações químicas, sei lá mais o que, e desce água. Hoje em muitos lugares consegue fazer isso. No tempo de Elias, não. Elias estava falando por convicção. Então, o líder é aquele que tem a capacidade de ver as coisas antes de acontecer. Ele diz, rei, desce para a tua casa, se proteja, porque vai descer chuvas e chuvas abundantes, depois de muito tempo de seca. Agora, a história diz que não tinha nenhuma evidência de chuva, não tinha nenhuma nuvem sobre o mar, não tinha nenhuma nuvem no horizonte, tempo limpo, como a gente fala na aviação, já estou sentindo aviador. Quem segue as minhas redes sociais viu que eu coloquei nos stories ontem meu primeiro certificado de curso de aviação. Curso teórico, curso básico, mas é o primeiro passo. O meu hobby é a aviação e aqui na minha liveboard, gente, todo dia eu prometo aqui na aula e não coloco as imagens e os objetivos para esse ano 2022 e os objetivos a longo prazo, 10 anos, vai estar aqui nesse quadro. Até o final da aula eu coloco. Está tudo impresso, é só colocar aqui no quadro. Por que eu vou colocar no quadro? Porque quando eu sento do outro lado, na verdade estou no lado oposto da minha secretária, então essa parte que eu fico olhando, por isso tem a minha liveboard aí, eu fico olhando os meus objetivos. Eu vou colocar um desenho, uma das coisas que vai estar lá é meu curso de piloto, que eu espero até o final de 2022 tornar isso possível, pelo menos passar no exame teórico de curso de pilotagem. É um dos meus sonhos compartilhar aqui com vocês. Todo líder tem hobby e o meu é aviação. Eu gosto de aviões, eu gosto de viagem e quem me conhece sabe que eu não paro. Mas voltando ao que nós estávamos falando, nenhum líder, ou seja, o líder é aquele que tem a capacidade de ver as coisas antes de todas as pessoas, de ver as coisas antes. Ou seja, o líder tem que enxergar além. Ninguém via chuva, todo mundo via miséria, todo mundo via problema, todo mundo via caos. Elias vê chuva, Elias vê solução. Agora, a história diz que ele não fala que vai ter chuva e ele vai dormir. Não, ele vai trabalhar. Ele vai pedir para Deus mandar chuva. Ele vai exercer a sua confiança para que a sua palavra fosse cumprida. O líder, ele precisa fazer a sua palavra se tornar realidade. Em qualquer adversidade. O líder é aquele que vê solução. Quando todo mundo está vendo problema, quando todo mundo está vendo situação caótica, quando todo mundo está vendo desastre, quando todo mundo está vendo sofrimento, o líder ele vê solução, ele vê saída, ele vê escape. O líder ele não permita que os problemas, por mais difíceis que eles sejam, ofuscam a sua visão. Eu já falei para vocês, não existe acelerador de crescimento, não existe promoção maior para alguém se tornar líder quando tem um problema grave. Ele se propõe e acha uma solução eficiente, de pouco custo e de rápida execução. O líder que em meio ao caos conseguir ver uma saída rápida e sem muitos custos, porque quem já está na pior não tem como ficar e não tem como sacrificar mais. Então tem que ser uma solução rápida, uma solução viável, inovadora e de baixo custo e principalmente de tempo de ser executada em tempo recorde. Se você olhar para a sua sociedade, olhar para a sua empresa, olhar para a sua igreja, olhar para a sua sociedade e ver um grande problema que aflige muita gente e você conseguir uma solução inovadora que se executa rápido e de custo baixo,
você é promovido automaticamente a líder e a autoridade. Então, um conselho para você: foca na solução e nunca no problema. Não existe impossível para o líder. Eu já falei aqui em outra aula. Impossível é algo que alguém ainda não fez. No dia que alguém fizer, no dia que você fizer, ele deixa de ser impossível. Então, corra aí e ache a solução para o problema que está afligindo o meio que você está, se você quer ser promovido a bom líder. O líder é aquele que foca, escreva aí nos comentários, eu vou ajudar vocês. O líder é aquele que foca na solução e não no problema. Quando todo mundo foca no problema, o líder foca na solução. O líder promete e ele tem que fazer acontecer. Elias disse que tinha chuva, todo mundo foi preparar para receber a chuva, e Elias foi trabalhar, e Elias foi interceder, e Elias foi ficar observando o tempo para que pudesse cumprir aquilo que ele disse. Se você prometeu, você vai ter que cumprir aquilo que você prometeu. Quando ninguém tiver uma resposta, quem tiver uma vai experimentar a força da chamada lei de E.F. Hutton, que é a lei de que quando você fala, todo mundo escuta. Não, gente. Qualquer pessoa pode falar e a gente não vai ligar. Mas Elias, quando ele fala, Elias é o homem que disse que não ia chover 3 anos, não choveu. E é o homem que disse que ia ter chuva depois de 3 anos e houve chuva. Respeito o moço, respeito. Respeito o líder, porque ele é um homem de palavra. Então, quando você fala e faz acontecer, e quanto mais impossível, mais promove você. E quando o problema for mais caótico, mais vai promover você quando você tiver a solução. Então, líder é aquele que tem a capacidade de enxergar a solução quando todo mundo enxerga o problema. Terceiro princípio: nenhum líder está imune a um dia difícil. Escreva aí nos comentários. Nenhum líder está imune a um dia difícil. Nenhum líder consegue escapar o tempo todo de ter um dia difícil. E Elias vai ter um dia difícil. O que acontece? Resumindo a história, porque tem gente aqui assistindo que não conhece a história, já que nós estamos falando de um líder que a história dele está na Bíblia. Você vai encontrar em outros livros. Mas Elias, quando ele faz essa promessa, ele disse para que a situação fique resolvida, a maldade do povo tem que ser eliminada. E para eliminar a maldade do povo, tem que eliminar as pessoas que estão levando o povo para o caminho errado. Aí ele vai convocar um ajuntamento de todos os seus adversários, ele sozinho, contra mais de 400 homens que eram líderes de oposição, digamos assim, profetas de oposição a Elias. Ele vai convocar e vai fazer uma dinâmica interessante. Elias vai dizer o seguinte: olha, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui um altar, um mural de pedras, vamos colocar lenha em cima e vamos tacar fogo. E vamos pedir que pegue fogo, sem colocar lume. Pegue fogo. Você vai clamar o seu Deus, já que vocês estão dizendo que vocês têm um Deus mais poderoso que eu. Vocês vão clamar, eu vou dar prioridade para vocês. Como vocês são mais de 400 homens, vocês conseguem organizar. Eu, como sou sozinho, vou organizando aqui aos poucos. Vocês são 400, vocês vão preparar, vocês vão ter o dia inteiro para pedir fogo. Só com a força da intercessão e do pensamento, pegar fogo nessa lenha. Se o vosso Deus responder, ele é mais poderoso que o meu. Mas se o meu responder, eu sou mais poderoso. Uma dinâmica interessante. Por quase um dia inteiro, eles ficaram lá clamando, e rasgaram a roupa, e mutilaram, e gritaram. E 400 homens trabalhando, nada de fogo. Quando chega a vez de Elias, Elias diz o seguinte: eu não só vou colocar fogo, mas eu quero pedir que me ajudem. Bota água na lenha, bota água em volta, para ninguém falar que é truque. Molhe isso aqui, inunda o lugar. Quando eles inundaram o lugar, inundaram a lenha, inundaram todo o lugar, eles podem pôr mais água, colocaram mais água. Aí ele clamou e nos disse que desceu o fogo, consumiu toda a lenha, ainda consumiu toda a água que eles tinham alagado ali o lugar. E aí, quando isso acontece, a lei de E.F. Edward Hutton entra em ação. Ele agora tem autoridade. E o que acontece? O povo tudo junta com ele e eles dão contra aqueles 400 falsos profetas e eliminam eles e tiram a maldade do meio do povo. Aquelas pessoas, maus líderes que estavam direcionando o povo erradamente. Então, a partir desse momento que ele tem essa grande vitória, a esposa do rei fica tão revoltada porque ela comandava
os 400 homens maus. Ela vai fazer um juramento e vai dizer a Elias: olha, eu juro que daqui no máximo 24 horas não chegaremos amanhã nesta hora sem que você esteja morto, Elias. E aí Elias apavora. E aí Elias entra em colapso. Aí Elias entra em esgotamento. E ele corre para o deserto e vai esconder numa caverna. O líder tem dias difíceis. Gente, Elias não vai para a caverna, Elias não deprime, Elias não tem esgotamento emocional quando ele está nos 3 anos de seca. Ele não tem esgotamento emocional quando ele enfrenta o rei. Ele não tem problemas emocionais, ele não tem confiança e convicção naquilo que ele faz. Quando ele enfrenta 400 homens sozinho. Mas uma mulher, que nem é rainha, esposa do rei, faz uma ameaça e Elias destrói totalmente. E Elias tem o seu dia ruim. E Elias vai correr para o deserto e Elias vai esconder numa caverna. A depressão, o isolamento, o esgotamento vai tomar conta de Elias. Um dia ruim apenas pegou ele um dia ruim. Líder vai ter o seu dia ruim. O dia que as coisas podem não correr tão bem quanto eu gostaria. O dia que as coisas não forem tão do jeito que eu quero. O dia que eu não acordei com bom humor. O dia que esses resultados não chegaram. O líder vai ter dia ruim. Agora, o líder precisa superar o dia ruim. E como é que você supera o dia ruim na liderança? É não se afastando de quem lhe dá suporte. Quem é o seu suporte? Família, equipa, mentor e melhores amigos. E Elias vai fugir para o deserto. E deserto não tem ninguém. Pior coisa que o líder faz é, no tempo difícil, fugir da sua base. Fugir do seu suporte, que é a família, que é o seu mentor, que é a sua equipa, que é os seus amigos íntimos. A gente já falou aqui, a lei do círculo íntimo, a lei do círculo de confiança. E eu acho que eu vou falar no próximo princípio, vou falar um pouquinho sobre isso, para a gente terminar. Então, a pior coisa que Elias fez é quando ele recebe essa ameaça. Em vez de ele reunir a equipe, montar a estratégia, montar a defesa, montar uma solução para o problema que surgiu, Elias então prefere esconder, fugir, depois que ele teve uma vitória estrondosa. Então, há altos e baixos na liderança, e isso acontece e ninguém está imune a isso. Mas o líder, escreve isso. O líder, escreve nos comentários aí, me ajuda. O líder, ele deve ser guiado por princípios e não por emoções. O bom líder é guiado por princípios e não por emoções. Porque se ele for guiado por emoções, dia que ele estiver bem, a sua liderança é boa. Dia que ele estiver de mau humor, dia que ele estiver com pouco ânimo, dia que ele estiver pouco motivado, a sua liderança é ruim. Mas se ele é guiado por princípios, os princípios faz ele acordar, faz ele andar, faz ele agir e faz ele ter ideias. Então escreva aí nos comentários. O líder é guiado por princípios e não por emoções. A lei do círculo de confiança que eu falava há pouco, ou lei do círculo íntimo, como já dizia John Maxwell, ajuda a superar os dias difíceis. Então, quando tiver um tempo difícil, se cerque de quem lhe quer bem, que são os verdadeiros amigos, que é a sua família, mas não enclausura, não foge, não isola, porque você vai comprometer a sua liderança. O líder, quando ele isola, quando ele entra num esgotamento emocional, a sua liderança está comprometida. E para dar a volta por cima, você vai ter que ter a paciência e a resiliência de Jó, que nós falamos aqui ontem ou 2 dias atrás. Então não permita. Como é que eu não permito entrar numa zona de colapso emocional e da minha liderança? Não afastando da família, não afastando do seu mentor, não afastando da sua equipa e não afastando dos seus melhores amigos. Melhores amigos. Sempre a gente tem os melhores amigos. Eu, infelizmente, eu sou um homem de poucos melhores amigos. Eu devo ter 2, no máximo, esticando a corda, 3 amigos, que é aqueles que acontece uma coisa eu ligo. Ontem, por exemplo, vocês vão tornar meus amigos. Eu vou contar um segredo para vocês. Ontem, por exemplo, a minha esposa fez com teste de condução prática. Foi fazer drive lá, de condução. E ela passou na prova. Claro, é um momento importante, celebração em família. Mas eu liguei para os meus melhores amigos e falei, olha,
A minha esposa é um momento de conquista, de vitória para ela e é meu também. Então eu ligo para os melhores amigos para contar. Mas também se fosse uma coisa ruim, que Deus não permita, eu também ligaria para os contar. Por quê? Porque são amigos íntimos, nos bons e nos maus momentos. Amigos íntimos, amigos verdadeiros, é aqueles que estão nos bons e nos maus momentos. Se ele está só num bom momento, não presta. Ele está lá por interesse, ele está lá porque ele ganha. Se no mau momento ele some, ele está ocupado, ele não tem uma palavra. Nós estudamos isso aqui quando nós falamos sobre a liderança de João. Queridos, para nós irmos para o final, porque o nosso tempo já foi, nós vamos falar do último princípio, que é: conheçam. Nós aprendemos isso com a liderança de Elias. Na sua liderança, conheça quem são os seus adversários e supere eles. E suplante eles. Conheça os seus adversários e supere eles. Muitos líderes são oportunistas. Há pessoas que vão querer pegar carona no seu sucesso. Há pessoas que vão querer pegar carona na sua viagem, nos seus resultados, para se autopromover. E se você dormir, eles tomam conta, eles passam por cima, eles roubam a tua liderança. Você quer ver um exemplo nessa história que nós estamos lendo? Por que Elias tem problema e tem um grande adversário? Porque o rei, Casias, é aquilo que a gente chama na gíria, me desculpem o termo vulgar, é um rei, é um líder banana. E porque ele não reina, e porque ele não executa, e porque ele não tem governo, e porque ele não aplica a lei de E.F. Hutton, e porque ele não sabe aplicar a lei da ligação, e porque a sua lei de círculo íntimo é tão frágil, que é a sua mulher que manda. Ele é o rei, mas quem manda é a sua mulher, Jezabel, o nome dessa cabulosa. E ele vai tornar uma dor na vida de Elias, mas Elias conhecia bem ela. E Elias vai atacá-lo no seu forte, que era as pessoas que o seguiam. Elias destrói, só que pronto, ele não leva até o final, porque no meio da jornada ele pega um dia ruim. Tem problema, mas ele volta atrás e ele corrige o erro. Ele volta atrás e ele cumpre a missão, que é o que tem que acontecer com todos nós. Teve um dia ruim, executou mal a sua liderança, teve um dia de maus resultados, deu um mau exemplo, seja resiliente, paga o preço e dê a volta por cima. E Elias vai dar a volta por cima, porque ele conhecia o seu adversário, ele sabia as fraquezas do seu adversário. Não é que você tem que usar as fraquezas das pessoas contra elas, mas se a pessoa está ali atacando, se a pessoa quer derrubar você, você tem que retribuir. Retribuir o quê? Se superando. Retribuir o quê? Dando mais resultado. Retribuir o quê? Mostrar forte aonde o seu adversário é fraco. Não precisa nem necessariamente você trabalhar contra ele ou diretamente com ele, mas pelos seus resultados, por aplicar bem as leis, por dar resposta, você acaba por suplantar e vencer o seu adversário, sua concorrência, qualquer que seja o desafio que você esteja tendo aí na sua vida. E os maus líderes são pessoas que usam as pessoas para alcançarem os seus fins. E Jezabel fazia isso. Ela usava os 400 profetas e ela usava o próprio marido, que era autoridade acima dela, mas que não sabia exercer autoridade nem liderança, para alcançar os próprios benefícios. Era uma mulher ambiciosa. E se ela visse uma coisa, e até uma história, Nabote, para que você conheça a história, ela viu uma vinha, ela viu um jardim, uma área de cultivo tão boa, muito perto do palácio, e ela inveja aquilo, ela disse para o seu marido: eu quero essa vinha. Vai lá para vender para o homem, e como o homem tem princípio, e o homem que é de postura não negocia os seus princípios, o homem diz: eu tenho muita estima por esse lugar, não tem dinheiro do mundo que eu vou vender. Ela fala: você não vai vender, então você morre e eu tomo de você. E é o que ela faz, ela mata a pessoa para tomar dele a sua vinha. Por quê? Porque pessoas, maus líderes, eles usam pessoas para alcançar os seus fins. E eles descartam pessoas para alcançar os seus fins. O bom líder é quem vai fazer o contrário. E Elias tem que agir, inclusive, nessa história, e é o que vai levar à morte de Jezabel, é exatamente a história da vinha de Nabote. Porque Elias vai intervir para que isso possa acontecer. Quando os maus líderes são contrariados ou desafiados, eles se mostram quem são verdadeiramente. Escreve aí nos comentários. O mau líder se revela quando é contrariado, ou o bom líder. Eu não gosto de falar na perspectiva negativa. Vamos colocar na perspectiva positiva. O bom líder se conhece quando ele é desafiado ou contrariado. Coloca aí. O bom líder se conhece o bom líder
quando ele é desafiado ou contrariado. Se ele agir bem, se ele resolver o problema, se ele absorver aquilo e dar uma resposta positiva, é um bom líder. Se ele anular as pessoas, se ele descartar as pessoas, se ele bloquear as pessoas, se ele usar da autoridade para reprimir, para despedir, para ameaçar, para coagir, é um mau líder. E por último, assumem a identidade que não são, os maus líderes. Porque na história de Elias eu quis usar essa referência de Jezabel para fazer um contraste entre o bom líder Elias e o mau líder Jezabel. Porque os dois eram líderes. Inclusive Jezabel tinha mais seguidores do que Elias a nível de equipa. Tinha 400 homens na equipa. Mas Elias vai desafiar o bom líder contra o mau líder. Porque quando Elias faz as coisas e o que ele está fazendo dá certo, eu contei para vocês a dinâmica do fogo, os 400 profetas, o que faz? Não é Elias que mata os 400 profetas, você sabia? É o próprio povo. Ah, vocês estavam nos enganando? Nos diz que o próprio povo que estava ali presenciando a cena, quando viu que Elias tinha razão, deram-se contra aqueles profetas. Eles já nos escravizaram por muito tempo. Deram corrida. Eliminaram aqueles maus profetas. Então, normalmente, um mau líder ele assume uma identidade falsa. De autoritário, de conhecedor, de sabedor das coisas. O bom líder, ele não usa da sua autoridade, do seu conhecimento, para o benefício próprio, mas para o benefício dos outros, que foi o que Elias fez. Elias diz, eu vou trazer chuva, eu vou libertar você de maus líderes, e foi o que ele fez, e isso deu para Elias a autoridade. Gente boa, a minha hora já passou de novo, 42 minutos, eu ainda vou fazer uma aula abaixo dos 35, que é a promessa. Mas é que é tão bom, a gente empolga. E você que está aqui, eu quero agradecer. Alguns já saíram, tiveram que ir para o trabalho. Mas a gente vai finalizar agora. Você vai deixar o maior aprendizado que você aprendeu hoje. Para a gente fechar a live de hoje. Deixa aí nos comentários o maior aprendizado que você aprendeu hoje. A gente falou de 4 princípios. A gente falou da lei de uma lei e 3 princípios. Nós falamos da lei de F. Hutton, que é você quando você chega, quando você está num lugar, as pessoas param para ouvir e as pessoas respeitam a sua presença porque sabem que você é autoridade. Nós falamos de um segundo princípio na liderança, que é o líder é aquele que consegue enxergar solução onde todo mundo enxerga problema. Ou seja, o líder tem uma visão de águia. Nós falamos de um terceiro princípio, que é nenhum líder está imune a um dia difícil. E por último fechamos que o líder, ele precisa conhecer bem o seu adversário e precisa suplantá-lo, e precisa superar, conhecer e superar o seu adversário ou as suas adversidades. Colocou aí qual que é o seu maior aprendizado? Deixa eu ler aqui. Eldo de Angola. O bom líder não usa a oportunidade para benefício próprio. Sulamita, todo líder tem um dia ruim. Infelizmente, a gente não pode se livrar disso. Quem mais colocou aqui? O bom líder se conhece quando ele é desafiado ou contrariado. Beleza. Alexandre, focar na solução e não no problema. Olha só, vocês são muito bons alunos. Quem mais aí aprendeu algo extraordinário hoje? Preciso terminar, gente. Deixa aí nos comentários. Muito bem, vamos terminar a nossa aula de hoje. Eu vou orar e abençoar a sua vida. Amém? Senhor Deus, eu quero agradecer por esse tempo de aprendizado, por esses que chegaram. Eu não sei da sua fé, mas uma coisa eu sei, é que eles querem o melhor para eles, para a sua família, para a sua comunidade, para a sua empresa, para os seus estudos. Eu sei que é homem, eu sei que é mulher de fé. Então eu oro para que o Senhor abençoe, dê um dia transbordante, que a gente seja fluxo contínuo de coisas boas na vida das pessoas. E assim construamos um legado que seja eterno, impactante e indestrutível. Nós oramos agradecidos. Toda honra e glória ao Senhor. Amém? Muito bem. Obrigado, Jerusa, minha querida irmã. Aprendizado. O líder deve enxergar solução onde todos encontram problema. Muito bem. Excelentes aprendizados. Jerusa, que está na Holanda. Aqui tem gente em todo lugar. Deus abençoe vocês e nós nos vemos amanhã às 7h01 na nossa aula de número 18. Deus abençoe e fiquem bem.